Como é que é, malta? Portanto, hoje estamos aqui com a Carolina e hoje vamos fazer aqui um videozinho sobre as coisas que provavelmente correram um bocadinho menos bem no Campeonato Nacional de 2026. Sim, nós basicamente vamos estar a olhar aqui para duas situações. Pronto, uma tem a ver com a ronda de qualificação e vamos olhar especificamente para o Tiago e a pontuação que lhe foi dada numa categoria em específico, que foi a categoria dos Power Moves. Isto porque, basicamente, o júri que estava a ajuizar os Power Moves decidiu usar um sistema de ajuizamento próprio e isso fez com que a categoria dele, ao invés de ser avaliada de 0 a 10 como todas as outras categorias e como era suposto ser, foi avaliada num range que nós nem sabemos muito bem, mas em que a pontuação máxima que ele deu foi 1.8. Ou seja, 1.8 de 0 a 10. Isto basicamente tira praticamente todo o peso que a categoria tem em relação às outras categorias, percebem? Que tiveram pontuações na ordem mais dos 6, 7, 8. Lá está, pronto, estás a retirar peso a esta categoria e se um atleta, lá está, aposta mais nesta categoria, por exemplo, vai sair prejudicado. Sim, todos os atletas que basicamente apostaram em Power Dynamics na qualificação acabaram por ser altamente penalizados, para vocês terem uma ideia. É do tipo, em vez de teres uma diferença de 4 para 6, foste ter uma diferença de 0.8 para 1.2, uma coisa assim, pronto. Sim, para vocês terem uma ideia, eu só fiz praticamente estáticos. Por acaso ponderei antes de iniciar a ronda de qualificação o que é que eu iria fazer a nível de Power Dynamics, acabei por decidir só fazer uma front lever pull-up. Ainda bem. 0.15 de 0 a 10 e ainda bem, porque se eu tivesse apostado nos Power Dynamics e obviamente, provavelmente, ao invés de passar em segundo, provavelmente o resultado poderia ter sido completamente diferente. O que isto acho que faz com que vocês compreendam a situação gravosa que foi este sistema de avaliação dos Power Moves. Sim, pronto, nós também já vamos explicar um bocadinho melhor, mas pronto, e depois a segunda situação também que nós vamos analisar tem a ver com a minha batalha da final, portanto, contra a Eva, e tem a ver não só também com esta questão dos Power Moves, porque isto continuou a acontecer ao longo da competição toda, ok? Apesar de depois ter sido supostamente retificado na final. Mas não me pareceu. Mas pronto. Mas também na pontuação aqui especialmente dos estáticos, é onde nós vamos estar mais a olhar, porque é onde consideramos que a pontuação que foi dada não tem sentido, ok, malta? Pronto, e não tem muito por onde se justificar. Exatamente. Este é sempre um tópico às vezes difícil para os jurados, mas acho que é importante revermos estes temas e perceber quando é que se contam 3 segundos, quando é que se contam 2 e que sistema é que vamos basicamente seguir. Se é um sistema em que se o atleta não segurar de todo os 3 segundos vamos lhe dar 0 ou se vamos atribuir, e isso é para todos, ou então vamos por outro sistema em que se o atleta num certo elemento estático deve segurar os 3 segundos, ok? Porque não é seguido de um Power Dynamic, atenção. Se caso segure, por exemplo, 2, se a pessoa e 2 segundos estáticos, ok? Se este atleta, que tipo de penalização ele deve levar? Até porque devo-vos recordar que na ginástica eles pontuam fazendo holds de 2 segundos, 3 ou 4. Cada hold, a diferença, cada hold, não é? 2, 3 ou 4 segundos tem uma pontuação diferente, tem diferentes pontuações, obviamente, mas para vocês imaginarem, um hold de 2 segundos estático, bem executado, é um hold. Eu digo sempre, eu gosto sempre de levantar a questão à malta quando montamos os regulamentos com os 3 segundos, e fazemos as competições, se querem mesmo seguir a questão dos 3 segundos, porque 3 segundos é muito. É muito tempo. 3 segundos não é 1, 2, 3. 3 segundos é 0, 1, 2, 3. E isso numa competição, acreditem, custa muito. E há muita gente que não faz os 3 segundos. Mesmo a nível internacional, se forem ver uma SUB, uma Street Workout Ultimate Battles, vocês vão ver muitos dos atletas a não segurar a maior parte dos holds, segundo estas regras. Bem, mas sem mais demoras, vamos ver aqui então a ronda de qualificação do Tiago e ver o quão prejudicado este atleta foi neste campeonato nacional, para vocês terem uma ideia. Apesar do resultado final, pronto. Apesar do resultado final não ter sido impactado neste primeiro caso que vamos ver. Ok, Tiago, dá-lhe. Portanto, o Tiago inicia aqui com uma front lever pull-up super explosiva, para vocês terem uma mínima noção, malta, aquilo é nível elite. Vocês precisam de ser nível elite pull para fazer uma pull-up daquelas.
Aquilo vem aqui para... Push-up pronada. Ele vem para uma planche push-up pronada. Controlada. Super controlada, a acabar em hold. Ok? Aqui faz um all around the world front lever pull-up e front lever pull-up para touch. Para vocês imaginarem a dificuldade de fazer uma front lever pull-up para touch numa high bar é crescida devido à barra ser fininha. E ainda termina com duas planches push-ups supinadas para hold. Touch. E o Tiago depois segue para as P-bars, mas já não vai fazer nenhum power dynamic. Vai fazer aqui uma planche hold e um touch. E devo dizer, malta, ainda bem que ele optou por fazer os estáticos porque pelo menos ganhou os pontos, porque se fosse apostar nos Power Dynamics em vez de ter 1.4 teria 1.6. Ok, agora vamos rever só a ronda de qualificação do Magno, que foi o atleta que teve maior pontuação nos Power Moves, só para vocês terem uma ideia de comparação. Ok? Nós vamos recordar que o Tiago fez uma front lever pull-up sem false grip, super explosiva. Ok? Fez a push-up pronada, super controlada. Depois all around the world, pull-up to touch e acabou com duas planches supinadas. E agora vamos ver aqui a ronda de qualificação do Magno. Isto porque foi este atleta que teve a maior pontuação nos Power Dynamics, 1.8. Ok. Portanto, o Magno inicia aqui com uma full planche press. Duas straddle. Ainda faz press. Press, e aqui é mais um desequilíbrio, mas pronto, que ele salva com uma handstand push-up. Ok. Depois. Não dá hold, pull-up. Faz dois pull-ups, basicamente, e abre. Mas só conta com uma. Só conta com uma, porque fez dois pull-ups, acho eu. Não. Sei lá. Eu estou em touch. Está em touch. Uma. Duas e abre. Não? Ok, é uma transição fixe. Imagina. É uma transição fixe, de facto. Bem observado, São dois Carolina. Pronto. Depois aqui não foi mas pronto, lá está, estamos a olhar é mais para os Power Dynamics. Parece em front. Raise, exato. E depois vai fazer um raise neste back lever super wide. Isto é fixe, atenção. Muito fixe, malta. Yeah. Nós não, ou seja, pronto, acho que acabou a ronda, né? Nós não estamos de todo, ok, aqui a desvalorizar nada do que o Magno neste caso fez. E acho que ele teve super bem e provavelmente seria aqui o segundo atleta com mais Power Dynamics. Pontuação em Power Moves, exatamente. Agora, epá, isto ter mais 4 décimas no sistema de pontuação do Radoslav, 4 décimas já de ser para aí 2 pontos num sistema mais normal, não é? Ou 1 ponto e tal de diferença a mais do Tiago. Vamos lá analisar o que é que ele fez exatamente. Sim, um e outro. Uma recomendação aqui, e isto é algo que tem que ser falado provavelmente com a associação e com a mesa de júris, ok, no futuro, é que número 1 deve passar a existir um head of jury, ok? Alguém responsável por confirmar como é que estão a ser pontuadas as pontuações, confirmar se está tudo, interar-se da situação. Até pode ser o júri que está no prisma das combinações exatamente, aliás, a nossa recomendação é mesmo o júri que está nas combinações, que é o júri que mais acaba por apontar e ter noção de tudo aquilo que foi feito, porque o trabalho do júri dos dinâmicos, dos estáticos e dos power moves acaba por ser bastante específico e deve ser um trabalho feito para apoiar o júri das combinações. E nesse sentido, o júri das combinações, na nossa opinião, deve passar a ser um head of jury, ok? Algo que também seria muito interessante se fazer provavelmente no futuro seria uma pequena formação para os júris, só para este tipo de situações serem evitadas. E pelo confirmar menos, que o regulamento foi entendido, que as regras estão a ser seguidas, o entendimento do regulamento foi entendido, porque estas situações onde 0 a 10 estão a ser dados pontos, tipo
à volta de 1, no máximo 1.8, e onde um atleta de elite, e nós já vamos às pontuações entre o Tiago, por exemplo, e o Rafael Magno, onde honestamente um atleta de elite tem menos pontuação em power moves do que um outro atleta, ok, que não demonstra tanta força em power moves. Malta, tipo, pá, não deve voltar a acontecer, e estas situações devem ser evitadas e revisitadas, ok, revistas, e temos que arranjar aqui melhores práticas para o futuro. Numa tentativa de melhorar, exatamente. Próxima. Nós estamos a fazer este vídeo aqui exatamente com o objetivo de fazer um reparo para melhorar em futuras competições. Ok? Agora deixem-me só fazer aqui fazer a contas, contação. Algo aqui relevante. Eu já fui júri, ok, nas competições das Seixalidas há 2 anos atrás, e também no ano passado na competição em Leiria. Portanto, já tenho alguma experiência como júri, sempre fui bastante perfeccionista e sempre liguei bastante aos regulamentos, gosto de ler os regulamentos e gosto de discutir também qual é a melhor estratégia, de pontuar mais, como é que tipo de detalhes os atletas devem prestar atenção. E uma coisa que eu gosto de pensar quando sou júri é que o júri deve avaliar 3, basicamente, categorias. Não aqui especificamente para os power moves, mas costuma ser a dificuldade do elemento, a execução do elemento, de 0 a 1 ou de 0 a 100%, para vos dar uma ideia, em que a dificuldade do movimento, se a execução for perfeita, vocês têm a totalidade. E depois a duração, no caso de ser um elemento estático, a duração do hold. Se for o caso de um power dynamic, podem ser tido em conta outras relevâncias, como a explosividade, a velocidade. Entra um bocadinho na execução. Entra um bocadinho na execução. Mas a execução pode ser perfeita, porque se tiveres uma planche push-up perfeitamente executada, mas uma é lenta e outra é super explosiva. Isto tudo tem que ser diferenciado. São coisas diferentes. E nesse sentido, é só para vos dar uma ideia de como é que eu penso aqui no tópico da avaliação enquanto júri, que é para depois também vos explicar, quando eu estiver aqui a falar do que é que como é que eu pontuaria, o que é que vocês compreenderam um bocadinho melhor. Vamos às contas? Ok, vamos às contas. Portanto, uma planche press é um nível 3 de dificuldade, e a execução foi tipo 0,8. Depois temos 2 straddle planche push-ups, certo? Em que a dificuldade é 2, e a execução 0,7. Estava um pouco pike, não sei se 0,6. É só... Foram explosivas, foram controladas? Sim, não foram más, não de todo. Ou seja, eu nunca pontuei tipo, isto, não é? Ou seja, o que é para ti uma execução de metal, por exemplo? O que é para ti tipo, um 0,5 de execução? Acho que é importante tipo, perceber o que é um é clean, o que é um metal. Se fosse um bocadinho menos controlado, a forma dele não foi a melhor, mas foi explosivo e controlado. Então eu diria que se terminasse assim um bocadinho mais, eu dava-lhe um 0,5. Acho que um 0,6. Não, sim, não estou a dizer que devia dar 0,5. Eu queria perceber se um 0,6, um 0,7 até, lá está, porque o que é um 0,5? Sim, relativamente bem. Imagina, mas ele planche clean, 100% horizontal. Depois ele faz um press, que a execução também é um 0,6, ao meu ver. A intensidade mais ou menos é à volta de um 2. Uma front lever pull-up. Não contas aquela em 100 push-up. Não contas em 100 push-up. A front lever pull-up em Power Dynamic, eu daria tipo um 3 em termos de dificuldade. Acho que uma front lever pull-up clean é bastante difícil. A nível de execução, foi pouco explosiva. A articulação, ou seja, a diferenciação entre a bottom position e o top, podia ter sido ligeiramente melhor. Eu diria 0,6 de tudo. 0,7. 0,7 a primeira, e ele segue para uma outra. A articulação é boa, bacana, mas fica a metade. Em termos de juros de Power Dynamic, eu acho que aquilo iria mais para as combinações, mas eu daria 1.5. Eu tiro na intensidade porque é tipo uma meia rep, é fixe. Portanto, 3 passa para 1.5, e eu até curti, acho que até foi bem articulado. 1.8, 0.8. Pronto. Depois, uma front lever raise, isso o nível de dificuldade é um 2, ok? Se eu nunca expliquei o que é um 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas imagina que eles têm um score de A, B, C, D, E, F. A forma como eu gosto de pensar é, imaginem, um handstand é para 0.5 ou 0, na categoria masculina, honestamente, não se conta, é um elemento de transição. O que é que eu diria que é 1? Olha, não faço ideia do que é 1. Imagina, tu dás uma full planche, dás handstand push-up, para mim é 1. Uma straddle planche, não será 1 também? Não, o front lever é 1. Um full front? Não, mentira, um full front lever é 2. Okay. Um front lever é 2, uma straddle planche é 2, uma planche é 3, 4 é uma white planche. Mas estás a dar um press em full planche 3, e dás uma full planche também 3? Exatamente. É? Sim. Ok, o Power Dynamic dás consoante o nível do status, é isso? Okay. Exatamente, uma planche push-up bem executado, um press em planche, full planche bem executado, ou um hold, eu diria que a dificuldade é 3.
Mas na front pull-up, por exemplo, já queres dificuldade. Eu já queria dificuldade porque o front lever é muito mais fácil do que a front pull-up. E eu acho uma front pull-up bem executada. Podemos discutir aqui se será tipo 2,5 ou 3, mas... é uma avaliação super subjetiva e atenção, acho que nós também temos perfeita noção disso e perfeita noção de que não é esta avaliação que o João está aqui a fazer é uma verdade absoluta, digamos assim, não é? E nós próprios estamos aqui com dúvidas em como pontuar algumas coisas. Mas pronto, acho que vai dar para perceber a diferenciação que vamos depois ver para o Tiago. Exatamente. Aqui, o front lever race, eu dava 2, ok? Eu já não recordo da execução. Mas sim, podes agora. Vamos só rever. Não dá para ver muito bem, tipo, está de trás, não é? Então, não estamos de lado, mas ainda assim. Eu dava 0.8, não foi perfeita porque tem um bocadinho fechado, não é completamente fechado das costas, mas foi bom. E portanto, depois temos um sub brutal, honestamente deu a pontuação toda, tipo, não há. Em termos de dificuldade, eu também daria 2. Diria que sim, nunca experimentei sequer, é um exercício para vocês terem um bocadinho noção que é custoso a nível dos bíceps, é difícil, mas o back lever acaba por ser um movimento muito mais fácil que uma planche, porque não tem componente do equilíbrio e porque existe um limite natural que acaba por fazer resistência ao movimento. Portanto, eu diria que é um movimento que faz muito bem no final de um combo. Imagina, ele fez um minuto inteiro de estático e ele ainda consegue fazer uma muito wide. Não é desvalorizar porque foi excelente, bastante wide, bastante bonita, e com o nível de execução de 0 a 1 damos-lhe 1. Mas, no entanto, não é um movimento super difícil. Portanto, eu diria 2. A nível das contas, já voltamos. 11.1. Se tiveres dúvidas, podes fazer com a calculadora. Okay. Acho que sim. Portanto, após calcularmos aqui a pontuação do Magnus, chegámos a um total de 11.1, que depois eu iria reverter para a sensibilidade uma escala exatamente entre 0 a 10, mas eu prefiro esta questão de apenas somar, porque quanto mais power moves, quanto mais estáticos conseguir um atleta encaixar numa ronda, mais pontuação deve obviamente obter. O atleta tem um tempo limitado e é a estratégia de decidir, porque tem que segurar 3 segundos, 2 segundos, o que é que ele vai tentar segurar e que power moves é que ele vai tentar incorporar, até porque eles desgastam bastante pós-estáticos. E ainda falta a questão dos dinâmicos e transições. Portanto, isto é tudo uma estratégia que um atleta deve explorar e treinar ao máximo para, no momento da qualificatória ou das rondas, ser o mais eficiente possível. Portanto, agora vamos à do Tiago. Portanto, malta, o Tiago começou com uma front lever pull-up super explosiva, sem false grip na high bar. Nós demos à front lever pull-up há bocadinho uma dificuldade de 0 a 5, 6, 3, ok? Neste momento vou-lhe dar 4 e a execução foi perfeita. Foi super explosiva, tipo, lindo de se ver, honestamente. Depois ele segue para uma planche push-up pronada. Para vocês terem uma ideia, uma push-up normal eu daria 3. Na high bar, sendo pronada, a dificuldade sobe para pelo menos, eu diria, malta, honestamente, 3,5. Se fosse uma supinada, talvez 3,25, ser high bar supi, e acho que 3,5 é super adequado. Ok, as variações só sobes tipo assim? É, eu diria que assim. A pronada é muito mais difícil. A pronada é muito mais difícil. Então, sim, muito mais difícil. Mas não sei se... Talvez mais se dás 3 é uma push-up normal e dás se calhar um 3,25 ou até 3,5 é uma supi, porque é mais difícil. Sim, é bastante fininha a barra. É isso, na pronada, amor. Tipo, acho que 4. Ok, então passemos para 4. A nível de execução, foi ótima, portanto também vamos lhe atribuir um. Super controlado. Não sei se as perninhas. Não, acho que foi mais nas supi depois. Sim. Depois ele desce, faz um all around the world. Portanto, de novo, um all around the world. Eu daria um 4. Por acaso eu não tenho grande noção. É parecido. A execução foi ótima. Uma front lever pull-up na high bar. Portanto, vamos lhe dar na high bar, na static bar, que é um bocadinho mais grossa, damos 3. Aqui vamos dar tipo 3,25 e depois ele faz um pull-up para touch, a segurar o touch na high bar. O que a dificuldade disso de novo, eu diria que apontava para o 4. Tudo com execuções, honestamente, easinhas. E depois ele termina com 2 planches push-ups, onde sim as pernas ficam um bocadinho baixas e portanto a supinada que nós falámos na high bar vai ser 3,5 a nível de dificuldade, vezes 2, foram 2. E a execução eu daria 0. Daqui? Eu disse 0,8. Não. 0,7. É porque as pernas ainda foram tipo. Ficaram um bocado bem baixo. Portanto, a nível do partner foram rápidas, depois não foram super controladas. Portanto, 0,6. Portanto, vamos só aqui fazer as continhas rápido. Estas também são fáceis. Qual dá 20? Deixa eu ver. 23. 45. Ok, portanto, a pontuação do Tiago foi mais do dobro, 23.45. Ok, mas o que é que nisto se traduz, imaginem, de 0 a 10, só para terem uma ideia. Portanto, o Tiago fez pull-ups super explosivas, pull-up para touch, fez push-ups, pronada, supinada. Onde é que isso se encontra entre 0 a 10 a nível mesmo, digamos, internacional? Bem, o Tiago não fez SAT pull-ups, não fez white planche ou Maltese presses. É isto que eu diria que o distinguiria para um nível do tipo 10, 9, 10. Eu diria que ele se encontra entre um 7, 8, ok? De 0 a 10 nesta primeira battle, nesta ronda de qualificatória. Portanto, vamos apontar para um 7,5, em que os 23,45 seriam 7,5. Ok. À volta disso, digamos. Facilitar para os 8. E isso facilitaria para todos os outros, para terem uma noção de como é que eu faria para depois fazer o enquadramento de 0 a 10. Pegaria no melhor atleta, pensaria no que é que ele fez a nível, mesmo a comparar com o melhor, porque com os melhores, já que o júri era internacional e tinha um nível de exigência bastante alto, e depois apontaria dessa forma e fazeria a restante pontuação, digamos. Yeah. Sim, é isto, ou seja, tipo,
Só para explicar, não sei se ficou assim tão explícito o que é que. Como é que a pontuação seria calculada? Era pegar nestes 23, 45 que nós chegámos a somar tudo e dizer isto equivale a um 7,5 ou um 8. Com um 8, de 0 a 10. Então, por exemplo, os 23 em comparação com os 11. Claro que a malta na altura nem tem sequer as calculadoras à mão, não precisa estar a fazer as contas tipo. Tão milimétricas, digamos assim, ou então pegam no telemóvel e fazem mesmo, não é? Mas aquilo que não pode acontecer, não é? Ter uma noção, e aquilo que não pode acontecer... Desculpa, deixa-me só dizer, ter uma noção de que um tem o dobro do outro, ou seja, se o Tiago tem um 7,5, o Magno teria de ter um 3,5, ou seja, mais do dobro, portanto, uma coisa assim perto dos 3,5, epá, e o que acontece é que o atleta que teve na nossa pontuação, né, metade da pontuação acabou por ser o atleta com maior pontuação naquele sistema. Exatamente. E com mais 4 décimas neste sistema. Sim, e o que não pode acontecer mesmo são estas duas situações já acontecerem em simultâneo, que é de 0 a 10 estarem a ser dadas pontuações de 1.4, 1.6, 1.8, ok? E simultaneamente existir um atleta que claramente é muito superior, destacou-se, a sua categoria em que ele se dá melhor, em que ele é mais forte, e depois acaba por ter esta pontuação miserável. Pronto, malta, esta é a primeira situação que nós queríamos levantar e agora vamos entrar para a segunda.